rua, vozes que se misturam, cada passo traz história, nos muros sussurram. Ecos da rua, sonhos que se costuram, nas noites feias do gueto, vidas que se curam. Ecos da Rua chega nas ondas da internet para compartilhar, refletir e encontrar saídas para pessoas em situação de rua. Sou Roseli Kramer, já atuei em movimento, já luto por políticas públicas para essas pessoas em situação de rua. Nesse quarto programa, trazemos uma pessoa muito importante aqui, né, Suplicy. É uma gratidão hoje, para mim é um privilégio a gente ter aqui hoje como convidado o Suplicy. Ele é mais do que tudo para nós, Pop Rua, hoje na rua, né, entre políticas públicas, né? O nosso sempre senador da República, vereador mais votado na cidade de São Paulo e agora deputado estadual, Eduardo Suplicy. Também é sem palavras, Suplicy, você é o nosso papito, né? Desculpa o nosso supla, mas você é sempre o nosso papito, né? Que obrigada. Bom. Se você quiser, fica aberto agora a sua... Querida Roseli Kramer, para mim também é uma alegria, uma satisfação participar aqui deste programa Ecos da Rua e com você e sobretudo porque nós nos conhecemos, acho que há algumas décadas ao longo da minha vida pública. Tempo. E você sempre esteve presente em tantas situações, inclusive para dar exemplos, em muitas audiências que nós realizamos tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia Legislativa de São Paulo, você sempre esteve presente e transmitiu o seu depoimento, as suas observações de maneira muito positiva. E ao conversar aqui com vocês do povo da rua, né, eu quero transmitir a vocês que fiquei muito feliz. Era 2019, quando o Darcy Costa, presidente do Movimento da População em Situação de Rua, me convidou para fazer uma exposição lá na sede do CISARTE, onde a população de rua de São Paulo muitas vezes se reúne, para que eu explicasse a eles sobre o programa da renda básica de cidadania até o dia que se torne universal e incondicional. E eis que eu fiz uma exposição assim de aproximadamente 1h30 de conversa e tal. Quando chegou à conclusão, o Darcy Costa e os que estavam presentes disseram: olha, nós gostaríamos muito de apoiar a renda básica como um instrumento fundamental para todos os brasileiros e que, obviamente, vai afetar. Então, e nós queremos escrever uma carta ao presidente da República e também ao Congresso Nacional, dizendo que avaliamos que é preciso que seja implantado o quanto antes. E assim foi feito. Enviaram a carta ao presidente Jair Bolsonaro na época, que enviou ao então ministro do Desenvolvimento Social, agora sem problema. Era de 2019, que enviou para o secretário do Desenvolvimento Social, que acabou fazendo diversas considerações a respeito, mas dizendo que ainda não seria possível realizar. E também foi encaminhada uma carta no mesmo sentido pela Pop Rua, pelo movimento, para o Congresso Nacional. E então, pessoas não apenas como o Darcy Costa, o Anderson Lopes Miranda, o Robson Mendonça, todos
abraçaram a ideia e você sabe como vocês têm considerado a proposta muito importante. E o Alderon Costa, que também foi um dos que me convidou para estar aqui hoje presente, é uma testemunha dessa longa batalha. Tanto é que em março último ele fez uma matéria de capa para O Trecheiro, contando um pouco da minha história. E então, para mim, estou à disposição para responder quaisquer perguntas. Só gostaria de lhe transmitir que eu cheguei segunda-feira pela madrugada da Costa Rica, onde participei nos dias 17, 18 e 19 de julho passado do primeiro Congresso Latino-Americano da Renda Básica Universal. E estavam presentes representantes de pelo menos 10 países da América Latina, mais representantes dos Estados Unidos, da França, da Holanda, da Alemanha e acho que da Espanha e Portugal. E então foram momentos muito interessantes, porque você sabe que a renda básica de cidadania vem ganhando força e em praticamente todos os continentes, os mais diversos países têm realizado conferências, simpósios, debates e experiências locais. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos alguns exemplos notáveis de experiências locais que foram objeto do debate ali, de exposição e debate. Eu estou me referindo à experiência de Maricá, que é o primeiro município brasileiro que iniciou e já está bem adiantado um projeto de instituição da renda básica de cidadania. Era dezembro de 2015, aqui em São Paulo eu fiz uma palestra sobre os direitos humanos e a perspectiva da renda básica. Quando eu terminei, estava lá presente o prefeito Washington Quaquá de Maricá. E ele disse, ele já estava para concluir o segundo mandato dele, mas a hora que ele ouviu, ele disse, olha, eu quero instituir em Maricá a renda básica, e ainda que gradualmente. E eis que ele levou adiante, já em janeiro de 2015, janeiro de 2016, perdão, ele, para cada beneficiário do Bolsa Família, que ali é pago em Mumbuca. Mumbuca é uma moeda social criada, que resultou da criação de Palmas, a criação de uma moeda social que denominou Palmas. E para que, então, o comércio local pudesse aceitar aquela moeda social que se denominou Palmas, e houve até um período que o Banco Central ficou meio preocupado e quase que interviu para evitar que houvesse aquilo, mas eis que o nosso querido professor Paul Singer, que era o secretário de Economia Solidária, resolveu ir lá e conheceu e disse ao Banco Central, não, é uma coisa muito positiva. E então se desenvolveu a utilização da primeira moeda social
E aquele jovem católico que resolveu ajudar toda aquela comunidade era o João Joaquim de Melo, que foi o criador da moeda palmas. Você sabe que hoje, salvo engano, há cerca de 150 moedas sociais em municípios brasileiros. E uma delas é justamente em Maricá, onde João Joaquim de Melo veio ajudar a prefeitura do prefeito Washington Quaquá, do PT, primeiro para a criação do Banco Comunitário Mumbuca. O Mumbuca é o nome do rio que atravessa a cidade, e também foi criada a moeda Mumbuca. Então, isso aconteceu antes desse meu encontro com o Washington Quaquá. Então, lá ele já havia criado a moeda Mumbuca e o Banco Comunitário Mumbuca, que, dentre outras coisas, até para estimular as formas de economia solidária, as cooperativas, instituiu o microcrédito, ou seja, somas modestas de crédito para serem emprestadas para pessoas que, não tendo patrimônio, mas tendo conhecimento, capacidade e tal, poderiam, por exemplo, comprar com um empréstimo modesto que seja um cavalo, uma carroça, um carrinho de cachorro-quente, máquina fotográfica, um computador, aparelhos de cozinha para fazer uma lanchonete ou até um bairro, um restaurante em forma cooperativa e assim por diante. E então, ali já estava se desenvolvendo a moeda social, o banco comunitário, e aí quando ele ouviu o que era a renda básica, ele falou: eu quero aplicar aqui em Maricá. E começou. E hoje, nós que estamos na rua, nós precisamos de portas de saída. Sim. E isso é uma porta de saída para a gente poder investir no nosso trabalho. Porque a maior parte das pessoas que estão na rua hoje, elas reciclam, elas são artesãs, elas dão um jeito de ganhar dinheiro, né? Então isso seria um incentivo para a gente cada vez mais ter essa autonomia, né, de trabalho. Certeza. E eu gostaria que você pudesse falar mais sobre isso para a gente. Bem, se você quiser, eu posso até... Você sabe, quando é que começou a ideia da Bolsa Família? A ideia de se garantir uma renda para todas as pessoas? Eu acho que desde a primeira vez que a gente teve liberdade, ganhamos nossa liberdade e não o direito da gente poder produzir. E eu acho que vem bem antes de tudo, né? Eu gostaria de saber essa história. O conceito da renda básica acompanha a história da humanidade. Oh, que legal. Em 520 a.C., o mestre Confúcio observou que a incerteza ainda é pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa senão pela porta? Você sabe que eu achei isso tão interessante que dei o nome de meu livro, Renda de Cidadania, a saída é pela porta. Totalmente filosófica também. É uma coisa, portanto, de muito bom senso, não é? Com certeza. Se nós formos... Pular a janela não dá. Se nós formos encontrar com Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, vamos ver que em política ele disse que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Uma vida justa para todos. Para isso é necessário, para que haja a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Se nós formos à Bíblia Sagrada,
qual é a palavra mais citada 513 vezes, me contou o rabino Henry Sobel, no Antigo Testamento, é tzedakah, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade, que é o grande anseio do povo judeu, como também o é do povo palestino. Eu espero que esses dois povos possam logo acabar com essa guerra terrível que está nos preocupando a todos no universo. É básico, né? Então, portanto, são questões de muito bom senso. Podemos seguir um pouco mais adiante na história, nos encontrarmos com Thomas More, que é um grande pensador que, em 1516, publicou A Utopia. E no livro A Utopia, há um diálogo, no livro primeiro de A Utopia, há um diálogo do Cardeal Morton com diversos personagens que estão discutindo que a pena de morte instituída na Inglaterra no início do século XVI não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E eis que então o viajante português Rafael Ítalo Deu em grego significa um contador de histórias, observou que muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, a que não tem outra alternativa, senão de primeiro se tornar um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges um tratado de subvenção aos pobres, um pouco depois de A Utopia, onde pela primeira vez propõe o direito da sobrevivência dos habitantes de Bruges. Por esta razão, Thomas More é considerado um dos grandes pensadores da história que bem fundamentou o direito à renda básica de cidadania. Um dia teve um encontro da CUT com o presidente Lula lá em Cajamar, e eu até nesse dia dei uma carona para o Lula e na viagem fui contando para ele. Ele falou, boa ideia e tal. E eu então resolvi apresentar no Senado, como primeira proposta importante, um projeto de lei para instituir a garantia de uma renda mínima. Toda pessoa adulta com 25 anos ou mais que não alcançasse uma renda de pelo menos 45 mil cruzeiros mensais, cerca de $150 da época, por mês, teria o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. Então, o projeto foi bem aceito, recebeu parecer favorável do então líder do PDT, senador Maurício Correia, que diz que o projeto seria instituído gradualmente no primeiro ano, os de 60 anos ou mais, no segundo ano, 55 anos ou mais, no terceiro, menos e tal. E foi aprovado em 16 de dezembro de 91 o Programa de Garantia de Renda Mínima através de um imposto de renda negativo. Aconteceu que era agosto daquele ano, o Walter Barelli, que era o ex-diretor técnico do DIEESE e era o coordenador do programa paralelo do presidente Lula, ele convidou cerca de 50 economistas simpatizantes do PT
para um diálogo, um encontro em Belo Horizonte. E neste encontro, eu e Antônio Maria da Silveira explicamos o que era o programa. E eis que o professor, até hoje, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, José Márcio Camargo, disse: olha, Eduardo, é uma boa proposta a garantia de uma renda, mas seria bom começar com as famílias carentes, cujos pais, não tendo como dar de comer para suas crianças, resolvem colocar desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade para trabalharem precocemente, e quando chegam à idade mais adulta, elas não têm a formação suficiente para conseguir uma remuneração que lhes dê dignidade. Então, se provermos a garantia de uma renda às famílias carentes, desde que as suas crianças estejam frequentando a escola, iremos colaborar para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E ele escreveu sobre isso na Folha de São Paulo em 91 e 93. E eis que, ao final de 94 e início de 95, tanto Cristóvão Buarque, eleito governador pelo PT no Distrito Federal, quanto José Roberto Magalhães Teixeira, prefeito do PSDB em Campinas, ambos iniciaram programas de renda mínima associados à educação nessa linha. E então isso teve um efeito bastante positivo. A partir daí, Ribeirão Preto, Jundiaí, Salvador, Belém, Mundo Novo, Caxias do Sul, dezenas de cidades seguiram aquele exemplo. No Congresso Nacional, 3 projetos apareceram na Câmara dos Deputados, 3 no Senado, pelo qual a União iria financiar pelo menos parte dos gastos dos municípios que adotassem programas naquela direção. E aí era presidente Fernando Henrique Cardoso, quando em 1994 veio fazer palestras nas universidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, o professor Felipe Van Pares, professor da Universidade Católica de Louvain, que é a maior autoridade sobre esse tema, autor deste livro Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã, junto com Yannick van der Bort, ambos professores da Universidade Católica de Louvain, e que contém o meu prefácio. Quando Felipe Van Pares, criador da Basic Income European Network, que depois se tornou Basic Income Earth Network, a rede mundial da renda básica, então ele esteve no Brasil, e na hora que ele soube que eu havia conseguido aprovar o projeto de renda mínima através de imposto de renda negativo no Senado, me convidou para estar presente e participar do 5º Congresso Internacional da Basic Income European Network na Inglaterra, em Londres. E eu fui e lá conheci os mais diversos economistas, como Klaus Hoff, Karl Wiederkeist. Quando chegou 96, o Felipe Van Pares veio outra vez ao Brasil e eu solicitei ao presidente Fernando Henrique Cardoso uma audiência, e nesta audiência estiveram presentes
o Paulo Renato Souza, que era o ministro da Educação, também o Nelson Marquesan, um dos proponentes do projeto de lei sobre a renda mínima, e a sua equipe do presidente, e ministro do Planejamento também. E, nesta oportunidade, Felipe Vampares explicou ao presidente Fernando Henrique Cardoso a garantia de uma renda mínima. O melhor será o dia que nós tivermos a renda básica universal incondicional. Mas iniciar a garantia de uma renda mínima relacionando as oportunidades de educação constitui um investimento em capital humano. Então, é positivo. E aí o presidente Fernando Henrique Cardoso deu o sinal verde para que o Congresso Nacional logo aprovasse o projeto de lei que veio a se tornar, a se chamar também de Bolsa Escola, à luz do que o Cristóvão Buarque havia chamado, e também deu o nome à lei de José Roberto Magalhães Teixeira, em homenagem ao Magalhães Teixeira, que é prefeito de Campinas, que também pioneiro, que havia falecido. E, então, foi aprovado o Bolsa Escola. Pouco depois, no governo Fernando Henrique Cardoso, ele resolveu também que aquelas famílias carentes que, desde que levem as suas crianças para serem vacinadas, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde, também vão poder ter o chamado Bolsa Alimentação. Pouco depois, ele criou o Auxílio Gás, para as famílias carentes poderem adquirir o gás de cozinha. Quando o presidente Lula foi eleito em 2002, não é? Ele apresentou o programa Fome Zero. Tinha o ministro do combate à fome. Agora de novo, né? E que exatamente o José Graziano da Silva, e eu estive presente em Guaribas e Acauã, a cidade de menor índice de desenvolvimento humano no Brasil, no interior do Piauí, quando o ministro José Graziano, com o presidente Lula, lançaram o programa Cartão Alimentação, que o cartão alimentação provia R$50 por mês para as famílias carentes adquirirem apenas alimentos. Mas quando chegou outubro de 2003, o presidente Lula resolveu simplificar e unificar esses 4 programas: o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação, no que veio a ser chamado o Bolsa Família, criado em outubro de 2003. Mais e mais, convivendo com os que defendiam a renda básica universal, eu fiquei interessado e foi em dezembro de 2001, eu, persuadido de que era algo melhor, apresentei um novo projeto para instituir a renda básica de cidadania. Foi designado o relator, lá no Congresso Nacional, no Senado Federal, o senador Francelino Pereira, então do PFL, ex-presidente da Arena, ex-governador de Minas Gerais, que um dia tinha se tornado famoso porque falou que país é este e tal. Mas ele disse para mim: Eduardo, eu
estou com 81 anos, não vou mais ser candidato, mas eu quero estudar seriamente a sua proposta. Dei a ele a primeira edição do meu livro, Renda de Cidadania, A Saída pela Porta, que eu havia lançado em fevereiro de 1992, ali no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, né? E daí ele leu e disse a mim: Eduardo, é uma boa proposta, só que você precisa torná-la compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados? E então, por isso eu achei de bom senso e aceitei o parágrafo que dizia: será instituído por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados. E graças a este parágrafo é que eu consegui que o Senado, por consenso, só teve, quer dizer, por consenso, não teve quem protestasse, aprovasse em dezembro de 2002, e a Câmara dos Deputados, em novembro de 2003, também aprovou. O Bolsonaro nada falou contra. Ele foi um retrocesso, né? E foi aprovado daí, e eu conversei com o ministro Antônio Palocci, que disse ao presidente Lula, como é para ser instituído gradualmente, é factível, pode sancionar. E no dia 8 de janeiro de 2004, numa belíssima cerimônia, o presidente Lula sancionou. Uma pauta tão fundamental, né? Então, e a partir daí, mais e mais, só que agora fazem 20 anos que foi feita a sanção, a aprovação e sanção do projeto, da lei. Então, em outubro do ano passado, eu escrevi ao presidente Lula e ao vice-presidente Geraldo Alckmin e aos ministros Fernando Haddad, Wellington Dias, todos relacionados a esta área, uma proposta para que o presidente Lula possa constituir um grupo de trabalho, e eu sugeri mais de 100 nomes dentre os principais estudiosos e proponentes tanto do Bolsa Família quanto as formas de garantia de renda mínima, e todos aqueles que têm estudado a renda básica universal, para constituirmos um grupo de trabalho para estudar todas as fases da implantação, desde o Bolsa Família, que é muito positivo e contribuiu para melhorar a questão da diminuição da fome, da miséria e tudo, mas para darmos o passo adicional, como será a passagem do programa Bolsa Família para a gradual implantação prevista tanto na Lei 10.835 de 2004, quanto na Lei nova de junho do ano passado, que chama-se a Lei número 14.601, que, de um lado, extinguiu o chamado Auxílio Brasil, que o Bolsonaro tinha instituído, com mais condicionalidades ainda do que o Bolsa Família. Então, se extinguiu o Auxílio Família, se reinstituiu
o programa Bolsa Família, mas designando-o como o passo na direção da gradual implementação da universalização da renda básica de cidadania. Portanto, já está reforçado que isto vai acontecer e felizmente, em 1º de fevereiro último, eu tive uma audiência com o presidente Lula e presente o ministro Alexandre Padilha, em que o presidente Lula determinou, ou disse ao Alexandre Padilha, então, procure interagir com o Eduardo Suplicy para levar adiante essa proposta e, quem sabe, possamos, que eu próprio sugeri, que possa haver uma interação deste grupo de trabalho com o chamado Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e de Sustentabilidade. E, portanto, nós temos uma perspectiva agora de preparação, pois o presidente Lula aceitou essa proposta, foi formado esse grupo de trabalho que começou a trabalhar. Nós tivemos já desde março 4 reuniões deste grupo de trabalho que vai continuar a estudar como será possível fazer a gradual transição do programa Bolsa Família até chegarmos à renda básica universal. Quais são as características e, digamos, do Bolsa Família e por que a renda básica universal poderá ser ainda melhor do que o programa Bolsa Família? Uma evolução, né? Vamos pensar assim, uma humanização, né? Certo. Porque eu acredito que as pessoas menos favoráveis, né, financeiramente, depois dessa pandemia que ficou uma coisa escancarada, porque muitos se quebraram e estão quebrados até hoje, é fundamental a gente ter o mínimo de dignidade, né, e ter acesso, né? Porque eu vejo esse governo hoje fantástico. O Lula está aí refazendo tudo que foi construído e que em poucos anos foi destruído. E da gente ter que começar tudo de novo, né? E isso é muito importante, porque as pesquisas estão aí, os encontros são feitos e não é uma coisa só São Paulo, só Brasil, é mundial, né? Infelizmente, porque o nosso mundo é muito desigual, né? A riqueza está na mão de muitos poucos, o interesse da nossa economia é galopante, né? Esse consumismo desenfreado, e nós estamos na margem de tudo, né? Sempre. Então é tão importante isso, né? Essa renda unificada mesmo para todas as pessoas terem oportunidade. E é um prazer ter o senhor aqui, meu. É então, uma iluminação para nós continuar lutando. Então, vamos agora, que vantagens há na renda básica universal, incondicional, em relação aos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família? O Bolsa Família foi muito positivo, e ajudou a erradicar a pobreza, a fome no Brasil, e tem qualidades especiais, mas tem condicionalidades. Primeiro, em relação à renda da família, recebem o Bolsa Família aquelas famílias que têm renda até um certo patamar e com algumas responsabilidades, obrigações de manter as suas crianças e adolescentes na escola e também de terem as respectivas vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde sendo feitas. E como é que é a renda básica universal? É incondicional. Que vantagens há? Primeiro,
eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, isto é, na carteira de trabalho assinada, ou em qualquer atividade que façamos. Por exemplo, se uma mãe toma conta das crianças da vizinha e recebe um trocado no dia seguinte, não precisa declarar. Eliminamos também qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: olha, eu só recebo tanto, por isso eu mereço tal complemento de renda. Eliminamos também o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando você tem um sistema que diz: quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está por decidir: vou ou não realizar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu fizer esse trabalho e obtiver tal rendimento, e daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza e do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade? O que é que nós vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inaredável à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos em nós, seres humanos. Todos nós amamos realizar uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo carinho e amor, nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis perante a comunidade? Aqui na Rede Rua, vocês têm um exemplo excepcional de como as pessoas aqui se dedicam porque estão realizando um trabalho que sabem que vai ajudar muito a comunidade. Então, é uma questão de bom senso. E a Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquelas pessoas que detêm a propriedade de fábricas, fazendas, bancos, títulos financeiros, restaurantes, hotéis, propriedades imobiliárias, estas pessoas têm o direito de receber lucros, juros, aluguéis, os rendimentos do capital. Por acaso, para receber lucros, juros, aluguéis, a pessoa precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Então, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação, como um direito à cidadania? É de bom senso, ainda mais quando percebemos certos aspectos da história do Brasil, o fato de que por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem colaborar para o enriquecimento de tantas famílias sem que lhes fosse pago uma remuneração, que não fosse viver numa senzala e ainda receberem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. É uma questão de bom senso. A renda básica de cidadania universal e incondicional vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. E por isso que eu acredito tanto nesta proposta. Então, é fundamental, né? A única saída. E eu fico muito contente que vocês tenham também abraçado, né, essa causa aqui, é básico. Como está no trecheiro. Você sabe
que nesta 8ª edição, Nossa, já na 8ª. há como prefácio um diálogo meu com o presidente Lula, Legal. que eu vinha sugerindo a ele um dia fazer uma gravação pelas redes sociais a respeito desse tema, e nós resolvemos fazê-lo, e ele aceitou fazer no dia do meu aniversário de 80 anos. Foi agora, né? Agora estou com 83 já. 83, Mas nesse diálogo, deixa eu só ler para você um trechinho aqui. Diz o Lula para mim: eu queria dizer que é uma alegria imensa, Eduardo, estar falando com você no dia do teu aniversário. Ouvir você contar para nós essa tua dedicação. Eu diria que é uma coisa que parece profissão de fé, essa tua dedicação pela renda básica no nosso país e no mundo. Porque cada vez mais, Eduardo, está ficando claro que a renda básica deixou de ser uma ideia do Eduardo Suplicy e passou a ser uma necessidade da humanidade. E quanto mais houver avanço tecnológico, mais vai ter pessoas que precisam do Estado para cuidar dessas pessoas. Bom, o que dizer, né, depois de uma aula, né, sobre a cidadania humana, né, o que a gente precisa realmente de uma renda universal, para dar um pouco e o mínimo de igualdade a essa nossa situação, né, que vivemos hoje. Muito importante sua fala, uma aula mesmo, é sempre um prazer, né, ter você como nosso sempre amado, nosso top star, né, nosso pop star mesmo, que é a maior referência humana que a gente tem nas ruas, né, Suplicy é conhecido mundialmente, né. E eu gostaria de agradecer também, né, à Rede Rua por dar essa oportunidade, aos Relacionais, ao Banho da Geral. São pessoas que só completam, né, porque a gente tem que estar sempre unido, né, fazendo essa corrente humanizada, né, de escuta, de fala. E esse programa é justamente isso, né, para levar para as pessoas o que está sendo feito, o que é pensado para a nossa sociedade, né. E nada melhor do que você, né, Suplicy, porque a gente vê que todos os estudos, porque tudo precisa de estudo, né, tudo precisa de um aprofundamento, né, para a gente poder ter alguma resposta, porque os governos, as pessoas que estão no poder, eles precisam de estatísticas, né, de muito estudo. E é um estudo esse que vem, e você me provou hoje, que eu acho que desde que o mundo é mundo, né, as pessoas precisam ser iguais, né. Então, eu gostaria que você dessa nossa palhinha, nossas músicas, né, e tivesse mais algum comentário para fazer. E, antemão, ó, só gratidão, Suplicy. É sempre uma honra estar junto de você. Obrigada mesmo a todos. Obrigadíssimo, Rosalie Kramer. E é tão importante que eu possa aqui, perante a Rede Rua e tal, estar dialogando com uma pessoa que compreende tão bem e rapidamente. E, como você viu, muitas vezes, para bem argumentar como é que a renda básica poderá transformar a vida das pessoas, é que eu ilustro nas minhas conferências com canções como essa, como eu fiz há pouco, do Homem na Estrada, dos Racionais MCs, composto por meu querido amigo Mano Brown. No Homem na Estrada, que recomeça a sua vida, a sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas, não. Na FEBEM, lembranças dolorosas, então. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram assim, sonhando alto assim.
Me digam quem é feliz, quem não se desespera verão nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinha como atração o bar e o candomblé para se tomar a benção. Este é o palco da história que por mim será contada. O homem na estrada, equilibrado num barraco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio. Um cheiro horrível de esgoto no quintal. Por cima ou por baixo, se chover, será fatal. Um pedaço do inferno aqui onde eu estou. Até o IBGE passou aqui, nunca mais voltou. Numerou os barracos, fez uma pá de perguntas, logo depois esqueceram. Filhos da puta, acharam uma mina morta estuprada. Deviam estar com muita raiva, mano, quanta paulada. Estava irreconhecível, o rosto desfigurado. Deu meia-noite, o corpo ainda estava lá, coberto com um lençol, ressecado pelo sol, jogado. O ML só 10 horas atrasado. Sim, ganhar dinheiro e ficar rico, enfim. Quero que meu filho nem se lembre daqui. Tenha uma vida segura, não quero que ele cresça com um oitão na cintura e uma PT na cabeça. E o resto da madrugada, sem dormir, ele pensou o que fazer para sair dessa situação. Desempregado, então, com uma reputação, vivendo na detenção, ninguém confia, não. E a vida desse homem para sempre foi danificada. O homem na estrada, o homem na estrada. Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual. Calor insuportável. 28 graus. Faltou água, já é rotina, monotonia, não tem prazo para voltar. Já fazem 5 dias, são 10 horas, a rua está agitada. Uma ambulância foi chamada com extrema urgência. Loucura, violência exagerada, estourou. A própria mãe estava embriagada. Mas bem antes da ressaca ele foi julgado, arrastado pela rua, o pobre do elemento, inevitável linchamento, imaginem só. Ele ficou bem feio, não tiveram dó. Os ricos fazem campanha contra as drogas e falam sobre o poder destrutivo delas. Por outro lado, promovem e ganham muito dinheiro com o álcool que é vendido na favela. Empapuçado ele sai. Vai dar um rolê, não acredita no que vê, não daquela maneira. Crianças, gatos, cachorros disputam palmo a palmo seu café da manhã na lateral da feira. Molecada sem futuro. Eu já consigo ver, só vão na escola para comer apenas nada mais. Como é que vão aprender? Sem incentivo de alguém, sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz. Um mano meu estava ganhando dinheiro, tinha comprado um carro, até Rolex tinha. Foi fuzilado a queima-roupa no colégio, abastecendo a playboyzada de farinha. Ficou famoso, virou notícia, rendeu dinheiro aos jornais. Cartaz à polícia. 20 anos de idade, alcançou os primeiros lugares, superstar do Notícias Populares. Uma semana depois chegou o craque. Gente rica por trás, diretoria. Aqui, periferia, miséria de sobra. Um salário por dia garante a mão de obra. A clientela tem grana e compra bem. Tudo em casa, costa quente de costa do sócio. A playboyzada muito louca, até os ossos, vender droga por aqui, grande negócio. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quer um futuro melhor? Não. Como indigente, sem nome, sem nada. Quero um futuro melhor, não quero morrer assim, num necrotério qualquer, como indigente, sem nome, sem nada. O homem na estrada. Assaltos na redondeza levantaram suspeitas. Logo acusaram a favela para variar. E o boato que corre que esse homem está com seu nome lá na lista dos suspeitos, pregada na parede do bar. A noite chega e o clima estranho no ar, e ele, sem desconfiar de nada, vai dormir tranquilamente, mas na calada coagitaram seus antecedentes, como se fosse uma doença incurável. No seu braço, a tatuagem deve ser uma passagem, um 57 na lei. Não, no seu lado não tem mais ninguém. A justiça criminal é implacável. Tiram sua liberdade, família e moral, mesmo longe do sistema carcerário, te chamando para sempre de ex-presidiário.
Não confio na polícia raça do caralho. Se eles me acham baleado na calçada, chutam minha cara e cospem em mim, eu sangraria até a morte. Já era um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço. É madrugada. Parece estar tudo normal. Mas esse homem desperta pressentindo o mal. Muito cachorro latindo. Ah, bom! Ele acorda ouvindo barulho de carro e passos no quintal. A vizinhança está calada e insegura, premeditando o final que já conhece bem. Na madrugada da favela não existem leis. Talvez a lei do silêncio, a lei do cão, talvez. Vão invadir o seu barraco. É a polícia. Vieram para arregaçar, cheios de ódio e malícia. Filhos da puta, comedores de carniça. Já deram minha sentença e eu nem estava na treta. Não são poucos e já vieram muito loucos. Matar na crocodilagem, não vão perder viagem. 15 caras lá fora, diversos calibres, e eu apenas com uma 13 tiros automática. Sou eu mesmo e eu, meu Deus, e o meu orixá. No primeiro barulho eu vou atirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. E o que eles querem? Mais um pretinho na FEBEM. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. Minha verdade foi outra, não dá mais tempo para mais nada. Pá, pá, pá! Trecho radiofônico. Homem mulato aparentando entre 25 e 30 anos, encontrado morto na estrada do Boi-Mirim sem número. Tudo indica ter sido acerto de contas entre quadrilhas rivais. Segundo a polícia, a vítima tinha vasta ficha criminal. Veja só com que clareza o Mano Brown Atual, né? continua atual. Oxe. É incrível. E se você quiser, a Por gente favor. pode concluir que você cantar aqui comigo Blowing the Wind, do Bob Dylan. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must a white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Então, eu acho que a renda básica vai muito colaborar para que tenhamos paz no mundo o quanto antes. Perfeito, estamos juntos, Suplicy. Que bom. Nós estamos na luta e acredito que todos, né, que têm um mínimo de visão de evolução humana, também tá junto dessa. Que bom. Obrigada. Obrigadíssimo. Gratidão, meu. Eu quero dar um abraço para você para terminar.